Olá, sejam todos bem-vindos ao Conexão MBC Brasil, a mobilidade em pauta. O Conexão MBC Brasil é um oferecimento do Instituto MBC Brasil, que reúne entidades, empresas, associações, sindicatos com um objetivo comum: a redução das emissões de gases de efeito estufa na mobilidade. Promovemos ações para fortalecer a economia, gerar empregos, renda e ajudar o Brasil a se tornar o grande protagonista da descarbonização da mobilidade por meio do uso dos biocombustíveis e da bioeletricidade. Hoje temos um episódio um pouco diferente, um episódio híbrido. Eu tenho aqui comigo o José Eduardo Luzzi, presidente do Conselho do Instituto MBC Brasil, mas o Luzzi está virtual conosco hoje. A Beatriz Rossi Pereira, nossa gerente de comunicação e marketing, e a satisfação de receber a professora Gláucia Mendes Souza, comendadora da Ordem do Rio Branco. Ela é professora titular da Universidade de São Paulo, é líder da Força-Tarefa de Biocombustíveis para a Descarbonização do Transporte da IEA, a International Energy Agency. E ela é um dos nomes de maior credibilidade internacional e nacional para falar sobre o tema competição entre produção de alimentos e produção de biocombustíveis. E eu já adianto, competição que não existe no Brasil. Mas, Gláucia, muito obrigado por sua presença, seja muito bem-vinda. Obrigada, um prazer enorme estar aqui com vocês. É uma honra. Luzzi, passar a palavra para você, você vai conduzir a nossa conversa hoje, virtualmente. A palavra é sua. Obrigado, Orlando, obrigado, Bia. Muito feliz de estar participando desse 5º podcast do Conexão Mobilidade de Baixo Carbono para o Brasil, a mobilidade em pauta. Como prometido, nós sempre trazemos temas de alta relevância para serem debatidos, discutidos com conteúdo, com profundidade, e hoje eu estou muito feliz de termos a participação da professora Gláucia, que já foi introduzida pelo Orlando. Professora Gláucia, que na verdade é uma personalidade internacional sobre o tema de descarbonização de uma maneira geral. Então, muito nos engrandece, professora, e nos honra ter a sua participação no nosso podcast. Muito obrigado, em nome do Instituto MBC Brasil e das 27 empresas e entidades que compõem o nosso instituto. Eu quero começar fazendo uma pergunta sobre o relatório que foi publicado em 2015, intitulado Bioenergy and Sustainability, Bridging the Gap, e ele foi publicado pelo SCOPE, que é o Scientific Committee on Problems of Environment, em parceria com a FAPESP, e esse relatório ele traz uma frase que nos marca muito. É a frase que diz: a bioenergia contribui para a segurança energética, a segurança alimentar, a segurança ambiental e o desenvolvimento sustentável. Apesar desse relatório ter sido emitido aqui há 11 anos já, nós notamos que esse tópico continua muito atual e eu diria central, tendo sido, inclusive, tema de debate durante a COP30 realizada no Brasil, no qual você e eu tivemos a honra de participar. Então, eu gostaria de ouvir o seu comentário sobre o aspecto contemporâneo e cada vez mais central dessa frase. Bom, muito obrigada pela pergunta. É um prazer falar sobre o SCOPE. Ele foi um relatório muito importante para a comunidade. O SCOPE é um comitê que foi criado pelo Conselho das Nações Unidas para orientar em problemas que o homem impactua o ambiente ou que o ambiente impactua o homem, a humanidade. E ali a gente conseguiu cobrir basicamente toda a cadeia e chegou nesses tópicos transversais. Então, avaliando o uso da terra, avaliando a cadeia de suprimentos, avaliando produção de biomassas, rotas de conversão, o uso final dos biocombustíveis e os impactos ambientais, sociais, econômicos. A gente conseguiu um consenso de que bioenergia contribui para todas essas áreas. Então, impactua positivamente segurança energética, ambiental, a dos ecossistemas, a climática e segurança alimentar e desenvolvimento social e inovação, inclusive. E
O projeto todo envolveu 131 pesquisadores de 29 países. A gente fez um esforço grande de resumir o conhecimento, uma síntese do conhecimento, e publicou em vários momentos ao longo, acho que até de 2018, resumos para tomadores de decisão. Então, ele ainda é útil e fico muito feliz de ver o quanto atual, né, esse trabalho que foi liderado pelo nosso grupo aqui, pelos brasileiros, mas contou com um grupo de experts sensacional, assim, trabalhando nessas questões. Eu diria que atual e absolutamente necessário, né, professora? O Brasil é um case de sucesso na utilização de bioenergia, não apenas na descarbonização, mas também na descarbonização, que é o foco do nosso instituto, com uma tradição de mais de 50 anos de utilização de etanol, há mais de 10 anos utilizando biodiesel. O Brasil tem um potencial extraordinário de ser um hub produtor de hidrogênio verde, exportador de hidrogênio verde no futuro. Nós temos o biometano também com potencial extraordinário. Mas, no entanto, aquilo que é extremamente favorável, positivo e comprovado pela ciência, ainda enfrenta alguma resistência no exterior. Eu quero aqui fazer um comentário sobre uma delas. Se nós pegarmos 2025, o Brasil produziu aproximadamente 37 bilhões de litros de etanol combustível e quase 10 bilhões de litros de biodiesel, reduzindo significativamente as emissões de CO2 pela substituição, respectivamente, da gasolina e do diesel fóssil, né? É possível afirmar que a biomassa que gerou esse impressionante ganho ambiental não foi originada por desmatamento, já que esse é um dos pontos que são discutidos no exterior? Então, esse é um ponto essencial, porque se a gente produzir biomassa a partir de uma área que foi desmatada para isso, os benefícios são erradicados. Você nega os benefícios. E hoje em dia a gente tem uma legislação, que é o RenovaBio, que está atrelada ao Código Florestal. Então, é uma legislação moderna. É muito interessante usar de exemplo para países que estão começando os seus projetos de produção de biomassa, porque como ela está ligada com a proteção ambiental, você consegue resolver já um problema de cara, que é eu recompensar quem não está desmatando. E aí a gente tem na legislação um sistema de recompensa que vai produzir, né, para quem é certificado, está produzindo biocombustível e consegue fazer isso sem a necessidade de desmatamento, sem desmatar, ele ganha CBIOS, ele ganha créditos de descarbonização, e isso é negociado na Bolsa de Valores. Ele ganha um adicional por isso, e aí ele pode, inclusive, investir em práticas de aumento de sustentabilidade, porque agora ele está dentro de um ecossistema que valoriza isso. Então, a gente tem como dizer, inclusive os registros do CAR, por exemplo, incluem imagens de satélite, dá para saber que não foi desmatada a área. Então, eu acho que isso não é um problema da bioenergia, ok? Que temos desmatamento, temos, mas não é um problema da bioenergia. A gente não pode associar isso com a bioenergia, e os dados dizem que a gente, na verdade, conseguiu expandir em áreas de pastagem degradada. Então, a gente está recuperando solos, na verdade. Gláucia. A Beatriz. Gláucia, a gente está falando aqui de um estudo, de um estudo que foi lançado há 11 anos, de um grupo enorme que vem publicando informações para desmistificar, né, essas questões, mas ainda hoje a gente vê que tem muita coisa que é entendida errado, né? E eu queria entender, na sua visão, por que esses temas são tão mal compreendidos, né? Porque ainda hoje a gente está debatendo isso. Olha, quando a gente lê artigos que estão falando que biocombustíveis afetam a segurança alimentar, por exemplo,
claramente, se você olhar a estrutura do argumento, uma tentativa de explicar a situação usando a teoria dos jogos, o jogo de soma zero. A bioenergia, ela não é um jogo de soma zero. Ponto. Você não tem, um time não teve que perder para o outro time ganhar. Na verdade, existem muitas sinergias que vão contribuir para fazer a bioenergia até contribuir com a segurança alimentar. Então, aqui dá para citar que aumenta acesso à energia, principalmente populações rurais. A bioenergia contribui para a recuperação dos solos, que eu acabei de mencionar. Ela contribui para a modernização da agricultura, e isso é um problema grande no mundo, né? A gente ainda tem insegurança alimentar muitas vezes porque o produtor está dedicado a fazer só um produto, o produto não é valorizado, então ele nunca vai conseguir sair, né, daquele cenário, e adicionar esses novos produtos aumenta o GDP, aumenta o PIB da região, das municipalidades que abrigam usinas, por exemplo. Isso é visto em cana, é visto em milho, é visto em soja também. Então, eu acho assim que o discurso da competição por alimentos, né, com a produção de bioenergia, ele é muito simplista. Ele é uma tentativa de explicar uma coisa que é complexa com dois jogadores Food ali. versus fuel. Né? Ninguém pensa no food and fuel. A fome no mundo não é causada pela produção de biocombustíveis. De maneira nenhuma, e na verdade o Brasil é um exemplo disso. A gente, em paralelo, durante os 50... A gente, ano passado, celebrou 50 anos do programa do Proálcool. Durante esses 50 anos, em paralelo, o Brasil passou de importador de alimentos para exportador de alimentos. E, durante esses 50 anos, a gente também implementou o Código Florestal. Então, dá para fazer as três coisas ao mesmo tempo. Não é porque você está fazendo bioenergia que automaticamente você compete pela produção de alimento ou compete pelas florestas, pelo nosso ambiente. Professora, e alguns dos seus estudos, eles trazem algumas conclusões que eu acho brilhantes, muito interessantes, e eu gostaria de pedir que você comentasse. A primeira é que a principal causa da fome no planeta não é a falta de acesso ao alimento, mas a falta de recurso financeiro para a aquisição do alimento. E na medida, isso já foi comprovado, que se estimula a produção de bioenergia, de biocombustíveis, isso faz com que a renda no campo, naquela região que, enfim, em torno da produção da bioenergia, a renda aumente, o poder aquisitivo aumente, e isso faz com que aquela população tenha, de fato, acesso a alimento. E o segundo ponto é que um dos motivos da falta também, da fome, é a falta de acesso à energia. Então, claro que aquelas comunidades que não têm acesso à energia elétrica têm uma série de dificuldades, por exemplo, no armazenamento dos alimentos e tudo mais. E que a produção de biocombustíveis, ela também tem como fator de benefício a produção de bioenergia, levando energia a esses lares através da biomassa. E que esses dois fatores contribuem de forma significativa para a erradicação da fome nessas regiões, não é isso? Exatamente isso. Tem um estudo, não foi meu esse estudo, então fico muito agradecida que alguém se debruçou para fazer esse estudo, é um estudo internacional, que fez uma meta-análise de 224 artigos que estudaram o tema da competição de produção de biomassa com produção de alimentos. E eles concluem uma coisa que é muito clara. Não existe correlação, não existe validade estatística, não existe correlação nenhuma entre você fazer biocombustível a partir de uma cultura comestível ou de uma não comestível. Zero correlação. Quando a bioenergia impactua a produção de alimentos, em 2/3 dos casos, os estudos
na verdade, quando ela impactua o preço de alimento, 2/3 dos casos em países desenvolvidos, ok? Quando a gente olha os artigos que estudaram os países em desenvolvimento, o impacto é o contrário, ok? Ou não tem impacto, ou melhora o acesso a alimento. A capacidade de compra, né? A capacidade de compra que você mencionou. E a outra coisa interessante é que quando o estudo conclui que sim, tem competição, é baseado em modelagem. Quando você olha a vida real, vai lá e observa casos, né? Descreve os casos, o impacto negativo diminui, ok? Então, quer dizer, são modelagens que usam, às vezes, números que não são adequados, que usam modelos também que não são adequados e chegam em conclusões que não são verificáveis, né? Você vai olhar na prática, aquilo não aconteceu. Então, isso é bastante interessante, né? A gente começar a ter esses estudos tão grandes assim, né? Que conseguem... Tem um com inteligência artificial que eles avaliaram 11 mil artigos. Agora já dá para subir de escala. E eles olham o impacto da bioenergia nos objetivos do desenvolvimento sustentável. E a gente impactua todos. Então, assim, é muito legal ver o quanto a bioenergia consegue resolver problemas da sociedade. Múltiplos. Muito interessante. Principalmente para países em desenvolvimento, cuja condição socioeconômica é muito diferente do hemisfério norte, e países que, abençoados por Deus, como o Brasil, têm uma condição climática e de solo totalmente favorável ao agronegócio e à agroenergia, né? Então, não utilizar esses recursos, essas vantagens comparativas para gerar bioenergia de forma socialmente sustentável, não seria uma decisão inteligente, né, professor? E antes de passar para Orlando, e para não perder o gancho, Orlando, a professora comentou sobre o Código Florestal, o novo Código Florestal, comentou também sobre o RenovaBio, e é importante que a nossa audiência saiba que 65% da mata nativa brasileira é preservada, e há uma estimativa de que algo como 100 milhões de hectares de pastagens degradadas no Brasil e que podem ser utilizadas para a expansão da bioenergia e da produção de alimentos no Brasil. Inclusive, os produtores de cana-de-açúcar, né, da bioenergia de cana-de-açúcar, eles frequentemente defendem que a maior parte da produção de cana-de-açúcar hoje no Brasil é feita em áreas recuperadas, em pastagens recuperadas, né? E, nesse sentido, após esse comentário, eu tenho uma pergunta. O Ministério das Minas e Energia, ele calcula um potencial de que o Brasil possa evitar cerca de 705 milhões de toneladas de CO2 equivalente na matriz de transporte, isso acumulado até 2037, como consequência da aplicação da Lei de Combustível do Futuro, não é? Então, isso se dará pelo maior uso do etanol, do biodiesel, do SAF, né, o combustível sustentável da aviação, do HVO, biometano, etc. Na sua visão, como se dará a expansão sustentável da biomassa no Brasil para chegarmos a esse patamar? E se, na sua visão, há risco de falta de feedstock para o atendimento desse objetivo? Eu vou citar aqui, porque junto com essa meta do governo para redução de emissões, a gente tem um estudo da EPE, que foi exatamente estudar como que a gente vai chegar lá. E aí eles calculam o seguinte, são através de técnicas que eles chamam de poupa-terra, que implicam a gente não precisar de mais área, a gente conseguiria, com o milho de segunda safra, que hoje em dia não é utilizado no seu total potencial para a produção de etanol ainda, tá? Em 15% do milho é utilizado para a produção de etanol, então dá para aumentar o milho, a contribuição do milho de segunda safra para a produção de biocombustível, aumento de produtividade, isso é um ponto importante, a gente estuda bastante isso,
todas as culturas, soja, milho, cana, não estão no seu potencial comercial, então dá para aumentar a produtividade. A gente está estudando as práticas que estão contribuindo com isso. Tem muita prática de manejo desenvolvida que podem ser utilizadas e o uso das pastagens, ok? Eles ainda consideram o uso maior de resíduos, né? Se a gente usar palha, por exemplo, para a produção de etanol, ou usar o bagaço para a produção do etanol lignocelulósico, a gente também poderia aumentar. Mas essas duas, elas implicam muito R&D ainda, né? A gente ainda tem que ter desenvolvimento. Mas só com essas outras três que eu falei, que é pastagem, segunda safra de milho e aumento de produtividade, a gente já consegue chegar em, eu acho que são 15 bilhões adicionais de etanol, ok? De etanol. Eu não diria que a gente está completamente salvo de faltar biomassa, porque ainda existe, né, um bom caminho para a gente trilhar para chegar, né, a duplicar. Eu estou imaginando a gente duplicar a nossa produção de etanol. A gente tem exemplos de momentos onde sinalizações, né, das políticas apontam para um lado e depois vai para o outro. A gente já viu isso várias vezes acontecer. Momentos favoráveis, a indústria investe e depois passa por um período que não tem, né, demanda pelo produto. Mas no sul global, a gente está vendo um movimento enorme para descarbonizar com bioenergia, porque eletrificação não é para todo o país a curto e médio prazo. A longo prazo, eu acho que sim, mas a eletrificação, ela tomou muito, eu acho, espaço, né, nesse debate nos países desenvolvidos. Então, China, Estados Unidos e Europa foram por esse caminho da eletrificação. O resto não foi. Isso é dado, né? Está indo na direção dos biocombustíveis. O Brasil pode aproveitar essa oportunidade, gerar tecnologia, não só exportar, né, biomassa como commodity ou o biocombustível, mas gerar tecnologia para ajudar o desenvolvimento desses países. Então, acho que as oportunidades são boas, mas sempre a gente tem que estar vigilante se a gente está conseguindo atingir, né, os nossos objetivos. E esse é o nosso papel. Orlando? Glaucia, fala um pouquinho da IMO para gente. Você tem um histórico recente de sucesso lá. Explica para gente um pouquinho o que é a IMO, quais barreiras nós estamos enfrentando lá e, principalmente, como que o Brasil está representado na IMO, né? Com que qualidade nós estamos representados e o que a gente pode esperar de barreiras que a gente vai vencer certamente, né? Mas qual é o caminho, como que está esse processo de conversa lá e a sua atuação na IMO? Fala um pouquinho para a gente. Olha, esse foi um desenvolvimento recente que para mim foi chave para a gente reconhecer a capacidade que o Brasil tem, a dedicação. Estou falando aqui da delegação brasileira, que é coordenada pela Marinha do Brasil. É um grupo muito dedicado, muito profissional, e o Brasil ele se coloca de uma maneira muito técnica, que é muito importante você argumentar com dados, né? Você ter serenidade nos momentos que são difíceis da negociação. E eu fui chamada num momento que foi a véspera da votação, ano passado, que todos os países concordaram em ratificar a descarbonização da navegação. Então, foi um momento difícil, o Brasil estava com muita oposição, mas foi negociando, né, com muita habilidade. Eu fico bastante orgulhosa de ver como o processo todo é conduzido. O Brasil é líder, estava com a maior delegação na ocasião, e conseguimos incluir biocombustíveis, porque até aquele momento
ainda se tentava tirar os biocombustíveis completamente da foto. No biocombustível, não. Então, a gente conseguiu fazer isso. E, mais recentemente, eu participei novamente, acho que foi mês passado, de uma reunião mais técnica lá, apresentei, né, o caso brasileiro, o modelo de agricultura tropical brasileiro, e a gente viu o etanol de milho sendo o primeiro a ser aprovado. É o milho de segunda safra, é um milho cultura intermediária, que eles chamam, aprovado como o primeiro biocombustível com uma pegada de carbono, com a intensidade de carbono definida, né? Então, a gente conseguiu esse feito com muito trabalho, né, por trás dos grupos que discutem, né, como é que esses cálculos são feitos. É um processo complexo, mas a gente já sabe contar carbono. Eu acho que a mensagem importante é que a gente sabe contar carbono, né? Então, biocombustível a gente sabe exatamente usando quais práticas ele vai ser sustentável ou não. Glaucia, posso te pedir para voltar só um passinho e explicar para nossa audiência o que é a IMO? Desculpa, é a International Maritime Organization, é um órgão da ONU, e ela foi escolhida para ser quem coordena a descarbonização da navegação. Ou seja, o Brasil tem um papel muito importante na descarbonização global. Muito importante. Glaucia, você, respondendo à minha pergunta anterior, comentou que que acredita que o Brasil possa, por exemplo, dobrar a produção de etanol, né? Isso levaria a uma produção da ordem de 74, 75 bilhões de litros ano. No Instituto MBC Brasil, como eu disse no início, nós trabalhamos com base científica, com estudos científicos, e nós temos um estudo que foi encomendado para a consultoria econômica LCA, que projeta para 2040 uma demanda de etanol no Brasil da ordem de 80 bilhões de litros. Esse é um cenário otimista, e ele leva em consideração o aumento do teor do etanol anidro na gasolina, podendo chegar a 35%, o próprio aumento da frota circulante nacional, com consequente aumento do número de carros flex. Ele considera também o aumento da penetração do etanol nos carros flex, que hoje é da casa de 30 e poucos por cento, isso pode chegar a 45, 50% pelo aumento da conscientização, principalmente das novas gerações. Ele considera a introdução do etanol no transporte marítimo, e você acabou de falar da IMO e da aprovação do etanol de milho, né, para a descarbonização do transporte marítimo, e ele considera o SAF, né, o álcool to jet, como uma das rotas para a produção do SAF. Então, aquilo que você acredita que o Brasil, de fato, tenha potencial real de crescimento da produção de etanol de forma sustentável, bate com a demanda futura projetada pela consultoria LCA. Então, a gente percebe uma convergência interessante, ou seja, não existe wishful thinking aqui. Existe realmente uma demanda calculada de forma científica e uma forma da oferta atender essa demanda de maneira também científica. E isso nos agrada e nos deixa muito satisfeitos. Mas, mesmo reconhecendo todos esses benefícios dos biocombustíveis, principalmente biocombustíveis de primeira geração, na Europa, no entanto, e em outros mercados, mas notadamente Europa, a gente ainda percebe muitas restrições para o uso desse tipo de biocombustível, né? Muito por conta do debate Food and Fuel, que você já comentou anteriormente, e do ILUC, né? Lembrando que o ILUC é o Indirect Land Use and Change. Nesse sentido, qual a sua visão sobre esse posicionamento europeu e qual a sua recomendação para que o Brasil mude essa percepção e, mais do que isso, que o Brasil influencie diretrizes europeias, por exemplo, a RED II, RED III. Você acha que há uma chance do Brasil, de fato, ter uma influência positiva e alterar essa percepção europeia? Olha, a gente vê algumas mudanças interessantes acontecendo na Europa. A gente viu, por exemplo, eles estavam há 3 anos atrás, eu acho, com esse projeto de acabar com o motor interno de combustão interna. Né? Foi um momento assim difícil para quem está
na agenda dos biocombustíveis na Europa, e eles perceberam que estavam investindo muito nos e-fuels, nos combustíveis sintéticos, né, que usam eletricidade renovável para a sua síntese, e eles não teriam quem iria usar, né? Eles estavam investindo em produção de biocombustíveis avançados, mas ao mesmo tempo estavam acabando com o veículo de combustão interna. E eu vi recentemente, eles estão começando a falar de E20. Ou seja, eles estão considerando aumentar a mistura, eles estão vendo que não está dando certo a eletrificação. A gente está fazendo um estudo, vai tentar se organizar para escutar a indústria, porque tem uma coisa muito importante que a Agência Internacional de Energia fala, é que se tudo que está sendo proposto de políticas for implementado, a gente consegue chegar na neutralidade. E se tudo que a indústria está falando, se ela conseguir fazer tudo o que a indústria está propondo, né, se propondo a fazer, a gente vai chegar muito, muito mais rápido, né? Então, esses cenários que às vezes parecem impossíveis, eu acho que a gente está conseguindo caminhar na direção deles. A gente tem agora, né, a meta de quadruplicar os combustíveis sustentáveis, que foi proposta pelo Brasil na COP30, e continua essa agenda agora, inclui fazer o roadmap, traçar esse mapa do caminho, como que a gente vai chegar em quadruplicar globalmente, né? Não quer dizer que todo país vai ter que quadruplicar, e cada um pode ir por um caminho diferente. Agora, se a gente vai conseguir mudar o RED, eu acho difícil. Eu acho muito difícil. Comissão Europeia, com aquele anexo 9, é uma barreira, né? Ele não acabei de falar que não existe ciência que comprove que usar soja, usar milho, usar cana. A cana ainda não está na mira, mas a soja está entrando agora no phase out, né? Eles vão parar de permitir o uso da soja. Então, é muito complicado, eu acho muito difícil, porque esse anexo 9, que descreve quais plantas podem ser consideradas, né, para atingir as metas de descarbonização, ele não foi colocado lá por acaso, né? É planejamento econômico. Eles querem desenhar como o mercado deve ser, considerando o que eles podem fazer. Eles não têm a capacidade de produção de biomassa que a gente tem. A árvore leva 20 anos para crescer. A gente consegue fazer 3 safras no ano. Então, é muito difícil. Mas isso os coloca numa situação socioeconômica complicada. E agora com a guerra? Agora com a guerra? Segurança Exatamente. Energética, então, né? Segurança energética. Segurança energética, a questão geopolítica atual, a questão do desemprego industrial na Europa, né? Então, são decisões muitas vezes tomadas sem o devido conhecimento, né? Sem que se tenha cuidado de aprofundar o conhecimento e o debate, e que acabam levando a conclusões e a consequências socioeconômicas muito complicadas. Eu ainda acho que o bom senso e o diálogo têm condições de reverter esse processo. Você citou que eles já flexibilizaram um pouco, né? A diretriz anterior era o banimento do motor a combustão a partir de 2035, isso já foi revogado, então agora ele já permite uma parcela de utilização de biocombustível de segunda geração, do próprio combustível sintético, né? Eu acho que é um processo, e o amadurecimento e o acesso aos riscos socioeconômicos tendem a mudar isso. Luz, você tem mais alguma pergunta? Que eu tenho uma pergunta final aqui para a Gláucia. Eu tenho. Professora, nós do Instituto MBC Brasil, nós concordamos totalmente com o seu posicionamento de que as políticas devem ser neutras em termos de tecnologia e agnósticas em relação à matéria-prima, né? Certamente, o Brasil já é realidade nesse sentido, e a Lei do Combustível do Futuro assegura ainda mais essa direção. Nós do Instituto MBC Brasil, queremos levar
esse conceito de descarbonização socioeconomicamente responsável para outros mercados, notadamente do sul global, que têm condições semelhantes ao Brasil. E nós sabemos que essa é uma agenda prioritária sua e da Agência Internacional de Energia. E, nesse sentido, eu quero aqui dar uma palhinha de que você está organizando um encontro muito importante para acontecer no Brasil em setembro, cujo principal objetivo é realmente dar essa dimensão de internacionalização do modelo brasileiro de descarbonização da mobilidade. Você quer aproveitar e comentar um pouco sobre isso? Ai, obrigada. Realmente a gente chegou num ponto que a gente precisa se organizar melhor na descarbonização do terrestre. A gente tem a aviação organizada com a ICAO, Corsia, a gente tem a navegação organizada na IMO, e o terrestre é muito regionalizado, ele tem paradoxos assim, claros de investimento em eletrificação em países que não têm matriz energética limpa. Então, para mim, esse é um problema que a gente vai ter que conversar, né? Não é para todo lugar ainda que a gente consegue descarbonizar eletrificando. E eu não tenho nada contra a eletrificação, deixar isso claro. Ela vai funcionar muito bem em alguns países. Tem países que têm a matriz limpa, tá ótimo. E ela é necessária, né? Ela é um momento de inovação e todas as soluções vão precisar ser utilizadas, né? A gente vai ter que diversificar a biomassa, diversificar os tipos de combustíveis, etc. Mas essa agenda do Sul Global não veio à toa. A gente fez estudos recentemente, a gente avaliou 11 países: Argentina, Brasil, Colômbia, Guatemala, África do Sul, Etiópia, Índia, China, Malásia, Tailândia e Indonésia. E usou áreas de pastagem, calculou quanto que eu precisaria de área de pastagem para países que tem, obviamente, pastagem, quanto que eles poderiam produzir usando as culturas que eles já plantam, com as produtividades que eles têm hoje, sem novos desenvolvimentos, era etanol e biodiesel de cana, de milho, soja e palma, ok? E tinha um pouquinho de canola também. E a gente chegou à conclusão que dá para esses países fazerem 100 bilhões de litros de biocombustível usando as tecnologias que a gente já tem hoje. Então, é real isso, né? A gente focar em internacionalizar o conhecimento, porque o Brasil é líder. A gente tem escolas agronômicas espalhadas pelo Brasil sensacionais. O Brasil tem esse DNA, essa tradição, tem a Embrapa, tem várias universidades que contribuem, a Exalc. Estou dando só alguns exemplos, mas o Brasil tem universidades excelentes que desenvolveram essa cultura de biocombustíveis no Brasil. Então, por que não a gente tentar acelerar, usar esse conhecimento e acelerar a descarbonização de países que não tem outra opção, que tem terra, que tem como fazer biocombustível sem desmatar também. Então, eu acho que estamos querendo trabalhar com o MBCB, inclusive, para fazer avançar essa agenda em países que estão buscando aprender com o Brasil. Glaucia, aproveitando o Sentar para Conversar, né, o Instituto reúne todos os elos da cadeia da mobilidade para sentar e conversar e ouvir no Brasil o que a gente pode fazer e levar isso como exemplo, né? O Brasil tem uma resiliência energética muito importante, né? Então, queria te ouvir, na sua visão, qual a importância de movimentos como o Instituto MBC Brasil, do trabalho que a gente faz de desmistificar, né, esses temas que são muitas vezes discutidos de forma não muito claras ou com um viés para lá, o outro para cá, né? Olha, eu tô cada vez mais aprendendo com vocês. Vocês estão fazendo um trabalho excelente. Eu acho que se organizar para contribuir com essa narrativa é estratégico para o Brasil. Então, fico muito feliz de ver toda essa energia que vocês trazem aí, a capacidade de organização do setor e as múltiplas indústrias, né? Eu estou vendo que vocês reúnem indústrias de toda a cadeia. Então, assim, é muito...
Eu acho importante o trabalho que vocês estão fazendo. E muito obrigado por convidar a academia, porque a academia não é tão... não é fácil a gente conseguir espaço para comunicar a ciência. Então, para mim, é um grande prazer. Parabéns para vocês e obrigado por me incluir nesse grupo. Inclusive, eu queria aproveitar para abrir aqui para nossa audiência. Hoje a gente trouxe uma pessoa da academia, então a gente, claro, falou um pouco mais de usou mais termos técnicos. Por favor, deixem nos comentários as dúvidas. Se ficou alguma coisa que foi dita não ficou tão clara, a gente vai responder. Quem sabe trazer a Gláucia para mais um episódio para tirar essas dúvidas. E aproveito o gancho também, se tiver alguma temática que a gente não discutiu ainda com os nossos convidados, por favor, podem enviar sugestões. E, Gláucia, mais uma vez, muito obrigada. Vou passar para o Orlando, que ele faz o nosso encerramento oficial, mas foi valioso ter a sua contribuição com a gente hoje. Eu acho que complementou muito bem tudo que a gente vem discutindo aqui. Luzi, você gostaria de comentar alguma coisa antes de eu fazer o encerramento? Não, só agradecer a presença da Gláucia, né? E eu quero fazer uma pergunta muito rápida, Gláucia. Nos encontramos na Turquia? Espero que sim. Espero que sim. Então, eu não respondi aquela sua pergunta, acabei me distraindo aqui, mas o que a gente vai fazer em setembro é reunir, escutar a indústria. É um Industry Hearing. Nós estamos trabalhando na força-tarefa de descarbonização do transporte, numa contribuição que a gente fez para o mapa do caminho da presidência da COP. A gente vai transformar isso aí numa síntese e vai tentar levar para todas as mesas na COP31. Então, eu acho que é importante que a gente consiga se preparar para a COP31 com uma narrativa alinhada. E a gente tem que ouvir todos os setores, né? Porque eu acho que é importante pensar o transporte terrestre, ele implica uma escala de descarbonização que não tem comparação com a aviação e o marítimo, ok? As emissões são enormes e os países têm dimensões diferentes, necessidades de transporte diferentes. Então, assim, é muito diverso o número de soluções. E a gente não está conseguindo avançar, nós estamos aumentando as emissões do transporte terrestre. A gente não conseguiu a eletrificação, não conseguiu dar conta, né? Apesar desse crescimento excelente, né? Foi rápido. Mas não está conseguindo resolver a questão, não. Então, eu acho que o resultado é algo que talvez consiga contribuir para o debate e a gente achar soluções de implementação, ok? Agora não é mais a questão vamos ou não vamos. Nós vamos e isso tem que ser feito rapidamente. Perfeito. Obrigado, Gláucia. Bom, você deixou um gancho aí para uma próxima conversa. Quando você falou estamos aumentando as emissões do transporte terrestre, não pode ser assim. A gente tem aí o biometano, o biodiesel e tantas rotas aí que nós estamos trabalhando para que... Tem que falar muito sobre isso. A gente tem que falar falar muito. muito. Etanol que já está aí disponível. Etanol, híbrido... Não, o híbrido a etanol flex é melhor do que o carro a bateria, então, que é mas isso. aí, pensando só no veículo pesado, então, tem muita solução chegando aí. Muito bem, chegamos ao final de mais uma edição do Conexão MBC Brasil, a mobilidade em pauta. Hoje, recebendo uma convidada muitíssimo especial, representando a academia, a Gláucia Mendes Souza, uma profissional com altíssima, elevadíssima credibilidade para falar sobre o tema que foi abordado aqui hoje. Ela tem credibilidade no Brasil, no exterior e é uma referência. Gláucia, mais uma vez, muito obrigado. Luzi, muito obrigado. Luzi, hoje à distância, mas muito obrigado pela sua participação. Beatriz, muito obrigado. Inscreva-se no canal Conexão MBC Brasil, a mobilidade em pauta. Curta, compartilhe, divulgue, ajude-nos a expandir esse conhecimento. Isso aqui é uma universidade. O canal MBC Brasil, Conexão MBC Brasil, é uma universidade de tantos assuntos fundamentais para o desenvolvimento socioeconômico no país. Muito obrigado, um abraço a todos e até o nosso próximo episódio.